Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. E hoje eu queria trazer aqui para vocês um ponto que é muito importante vocês saberem, se vocês pretendem atuar como dev, já estão atuando como dev. Se você já sabe disso, claro, você já está em um nível bem legal. E assim, independente do nível, é importante você ter esse pensamento aqui que eu vou trazer agora, que é um pensamento crítico sobre contexto, sobre situação. Então aqui, sem mais delongas, eu trouxe aqui um exemplo de um SaaS que eu estou fazendo aqui com a Lovable. Meu amigo me deu 300 créditos na Lovable para eu estar brincando aqui. E aí eu estou fazendo esse App Fit aqui, né? Aplicativo Fit. Daí, o que que eu preciso, tá? Isso daqui talvez eu tenha até que fazer manualmente, enfim, vou ver o que que eu faço, porque de qualquer forma talvez eu exporte o projeto para implementar isso aqui que eu preciso. Mas tem um módulo, infelizmente não está aparecendo porque eu acabei de pedir para ele fazer uma implementação bem grande. Vou até ver quantos créditos ele já gastou. Mas qual é o BO aqui da programação com IA hoje em dia? É que ela não tem muita consciência de modelo de negócio, de contexto, de reduzir custo. Isso é uma habilidade que a gente ainda tem que ter, tá? E às vezes ela não conhece tanto o teu projeto, às vezes ela só quer solucionar o teu ponto o mais rápido possível. E pode ser que ela seja até enviesada por uma questão da Lovable, por exemplo, ela já está disponibilizando integração automaticamente com o Gemini. Então, se você pedir uma função que exija é, geração de imagem, geração, acho que de vídeo não rola, mas geração de conversar com IA, de gerar algum resultado ali com IA, por exemplo, aquele aplicativo do Tinder que, me ajuda a conversar com a pessoa mandou isso, o que que eu mando? Aí, se você fizer um aplicativo desse, ela consegue criar e vai conectar com o Gemini para fazer essa questão de raciocínio com a AI. Então, o que que eu estava precisando aqui nesse site, tá? O que que eu estava precisando aqui? Eu coloquei aqui, ainda não está exibindo vídeo, porque eu coloquei para ela exibir vídeo, eu achei que era tranquilo ela procurar algum vídeo ali no YouTube para exibir, para mostrar o exercício. Mas isso aqui provavelmente eu vou ter que fazer manual, se eu quiser ter uma qualidade legal no meu aplicativo, mostrando a execução de cada exercício aí, certo? Talvez eu tenha até que criar alguma entidade de exercício, em vez de só deixar de liberar isso aí e exibir no front, né? Então talvez se eu tivesse centralizado todos os exercícios possíveis existentes para ela trabalhar com base naquilo que eu tenho no banco, aí eu vou ter uma quantidade fixa de imagens, de vídeo. E por que que isso é importante, tá? Então eu pedi para ela gerar, e eu coloquei, podemos buscar imagens públicas, armazenar no blob, ou vídeos públicos também dos exercícios é, caso seriam imagens ou vídeos, né? Caso ele não ache, seria a imagem que ele exibiria. Vou implementar, ela colocou aqui, vou implementar a melhor solução, gerar imagens demonstrativas dos exercícios usando AI durante a criação do plano. Isso garante conteúdo visual sempre disponível, sem depender de URLs externas. Mas qual é o gargalo aqui, tá? De qualquer forma, talvez eu tenha que fazer manual, se quiser prestar qualidade, porque ele implementou, conseguiu gerar as imagens. Mas qual é o principal ponto? Toda vez que o cara gerasse um prompt, ele iria, tá ligado, ficar gerando imagens infinitamente. E isso geraria custo, né? Então, qual é o ponto aqui que eu coloquei? Mas daí é melhor termos várias imagens já prontas para serem reutilizadas. Tem que ser centralizado, senão vamos armazenar muitas imagens sem necessidade. Isso aqui parece besteira, mas é um exemplo da forma mais abstrata possível, né? Um aplicativo Fit, eu preciso sempre exibir imagens para demonstrar o exercício para o cara. E a IA me propôs que ela sempre vai estar gerando imagens para visualizar. Então ela resolve meu problema, talvez ela possa estar enviesada, porque eu não sei se a Lovable, por exemplo, coloca algum tipo de margem de lucro a cada requisição que faz para o Gemini, ou se ela só me dá o custo, né? Então você tem que pensar nisso, até na questão de você estar utilizando a IA e de quanto é que você já gastou, porque você tem que focar em funcionalidades que sejam realmente úteis. Porque, cara, ele me propôs aqui ficar gerando infinitas imagens toda vez que o cara requisitasse que tem um módulozinho que ele passa o peso e a porcentagem corporal. E aí, cara, toda vez que ele gerasse, ia ficar pedindo para gerar a imagem e iria colocar provavelmente em algum storage, tá? Porque você também vai pagar storage. Então, você como dev, cara, quando você estiver usando AI, eu acredito que isso aqui talvez possa estar enviesado pela própria Lovable, para eles terem margem de lucro ali em todas as questões de armazenamento, porque a Lovable ela já está fazendo isso.
né? Mas isso vai muito além de Lovable, cara. Acho que em todas as situações como dev, você tem que pensar em todo o sentido de economizar recurso ao máximo. E na verdade não é nem questão de economia, porque se você tiver uma grana sobrando e você for realmente precisar, você vai ter para o que é útil realmente. Se você ficar gastando a mais com storage, então eu poderia falar, não, implementa aí, isso aí vai, tá de boa, vou lançar logo isso aqui, vou fazer um monte de dinheiro e pá, não é bem assim, cara. Então, se você considerar esses pontos, e cara, detalhe, depois que o negócio já escala, isso ali vai virar um prego na sua bota, meu irmão. Então, tenha um deploy bem definido, tenha a otimização de custo. Então, qual é a minha ideia agora? Eu já tinha pedido, né, e ela conseguiu fazer, de que ela geraria imagem e armazenaria ali no banco, para, tipo assim, se outra pessoa gerasse o mesmo exercício, que usa o mesmo exercício, ele pegaria a mesma imagem. Então não precisaria ficar gerando infinitas imagens todas as requisições. Só que eu, pelo que eu vi, ela tá limitada com relação a isso, então ela não consegue fazer isso para mim. Provavelmente eu vou ter que puxar o projeto e setar manualmente. Eu com certeza vou botar meu sócio para fazer isso. Botar ele pra fazer, ou se ele faz para mim. Mas, ou a gente faz junto, né? Acho que é mais justo aí pra gente fazer junto isso, né? Porque tudo que não envolve código, porque assim, eu exportaria, faria o deploy e tudo mais, cuidaria dessa parte, ele faria a busca de vídeos públicos que não têm direitos autorais para eu colocar em cada exercício. Então aqui eu já vejo a necessidade de eu criar uma entidade que possui sua identidade e sua utilidade. E eu vou precisar identificar cada uma dessas entidades. Isso é um conceito bem legal que eu estou lendo do Eric Evans, inclusive é uma leitura de ontem. Ontem eu li 1 hora e 20 minutos. Então aqui eu vejo a necessidade de estar criando essas entidades para eu estar sempre reutilizando exercícios. Então eu vou pedir provavelmente vou pedir para o front fazer requisição para o back para ele saber quais são os exercícios que eu tenho disponível com base no que ele gerou no Gemini. Mas provavelmente eu vou ter que fazer um caminho reverso, porque o Gemini pode acabar trazendo um nome diferente toda vez para um certo tipo de exercício e acaba não dando match com o que eu tenho no meu banco de dados, certo? Então, eu não sei como eu vou fazer isso, porque, tipo assim, o único caminho que eu consigo imaginar é pega todos os nomes de exercícios que eu tenho, passo pro Gemini e ele vai ver quais são os melhores. Só que não funciona bem, sabe? Eu vou pegar todos os exercícios que existem. E se tiver, eu acho que não tem mais de 1.000 exercícios. Eu teria que definir um range, né, de exercício. Então, assim, esses problemas que você tem que estar exercitando sempre. Até aqui na Lova, por exemplo, eu estou brincando aqui de fazer um SaaS meu de fitness, porque é onde você vai demonstrar, né? Porque eu ainda vou precisar prestar serviço por muito tempo enquanto não tiver algo meu. Não que isso seja ruim, porque eu acho incrível, eu gosto pra caramba do meu trabalho, gosto demais de trabalhar de casa. A galera de TI é muito da hora de trabalhar pra resolver problema, mas é mostrar sempre, porque isso aqui você vai ter enviesado, tipo assim, dentro de você vai estar isso aqui. Então, em entrevista, durante o trabalho, você vai pensar automaticamente como reduzir custo. Então, aqui eu já tinha pensado no plano dele gerar a imagem e botar no banco, só que como é que ele vai identificar, como é que o Gemini vai ver? Então, provavelmente eu vou ter que exportar. É, trazer essa entidade para o meu domínio com relação a criar uma entidade de exercício para saber qual tipo de exercício, identificar ele, para eu ter uma imagem vinculada a ele e reduzir custo de ficar gerando imagem com a IA, sabe? Então aqui às vezes a IA pode estar enviesada, ela vai te colocar para você armazenar mais coisa, fazer requisição para IA, porque eles ganham com isso, né? Pelo menos a Lovable, eu não sei, eu acredito que talvez eles não façam isso, mas ela simplesmente não conseguiu pensar além, né? Como a gente pode pensar. Mas é claro, eu sempre falo isso. Na minha opinião, a IA uma hora ela vai ficar absurda, né? Então a IA treinando a IA e cada vez aguentando mais contexto e tudo mais, vai ficar um trem bizarro. Mas por enquanto, cara, é sempre bom ter alguém operando ela, né? E é isso. Então tem esse pensamento de economizar recurso, economizar armazenamento, e fazer funcionalidades que não vão quebrar. Então se eu liberar simplesmente do jeito que ela ia pedir, uma hora ia chegar o meu
minha quantidade limite de requisições para o Gemini, eu ia ter que ficar pagando, entende? Eu sei que parece um pouco óbvio, né, para você que é avançado, e tudo mais, ou talvez nem avançado, enfim, você que tem uma consciência sobre isso. Mas é isso. Tem esse pensamento. Espero que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma. Considere se inscrever no canal, deixar o like. E se conecta comigo no LinkedIn. O link está aqui abaixo na descrição. Tá? Fala que você veio pelo canal do YouTube. Para eu ficar muito feliz. E é isso. Deixa a sua opinião aqui. O que que você acha? É claro que eu tentei trazer de uma forma mais abstrata possível para vocês conseguirem entender. É um aplicativo simples e tudo mais. Mas quando você vai para o dia a dia ali, que você está mexendo com um sistema que é relativamente complexo, é, você precisa economizar processamento, você precisa ter um sistema otimizado para suportar tudo aquilo, entender a logística das functions, dos jobs que rodam ali por trás, como é que se conectam com a regra de negócio, para economizar, para trazer performance, para trazer é, agilidade para o teu cliente. Né? Então, prever todos esses problemas aí vai te trazer um profissional muito bom, vai te tornar e vai fazer a empresa colher resultados. Eu, hoje em dia, trabalhando com uma empresa que tem um pouco menos de pessoas ali, tem menos pessoas. Eu me sinto muito responsável em cada decisão que eu tomo, porque é uma decisão que ou vai fazer gastar mais, ou vai ser um caminho mais longo, e às vezes você precisa ser rápido para chegar num ponto X, que é naquele ponto e naquele time que vai entrar um cliente, que vai permanecer por muito tempo e vai manter ou vai manter a estabilidade de algum cliente. Então, cada decisão é muito importante. E o peso de você ter isso, não só terceirizar. Cara, terceiriza escrever código, terceiriza parte técnica. É incrível. Tanto que ontem eu precisei fazer uma migração de um projeto para o outro, que eu demoraria anos. Eu teria que entender como é que funcionava cada componente. Demoraria meses para eu entender como é que estaria funcionando cada componente, como é que eu ia exportar, se, enfim, o outro projeto ia suportar. E eu fiz tipo uma horinha ali, migrei todos os componentes que eu queria para outro projeto e show, entendeu? Então tenha isso em mente. E um beijo e um queijo. Aqui Zenantis, tamo junto, é nóis.